Agora, na Onda FM, a cultura da live. A cultura da live. A tecnologia inserida em nosso cotidiano. Aqui você fica sabendo de todos os detalhes que envolvem, desde a produção, bastidores e realização, deste que é um revolucionário meio de comunicação. A cultura da live. Olá, eu sou Paulo Torres e está começando o programa A Cultura da Live na Rádio Onda FM, a tecnologia inserida em nosso cotidiano. Este programa foi elaborado com o apoio da 5ª edição do Programa de Fomento ao Serviço de Radiodifusão Comunitária da cidade de São Paulo, Secretaria Municipal da Cultura. No programa de hoje, lives religiosas com Pai Paulo, Pastor Renato e Padre DJ Zeton. A cultura da live. Onda FM. Essa onda pega. Com igrejas, templos e casas de umbanda e candomblé fechadas na quarentena causada pelo coronavírus, disparou o número de pessoas que usam a internet para se conectar com Deus e seus ancestrais. Mas essa conexão realmente deu certo? Líderes religiosos falaram um pouco sobre esse formato de promover a fé à Rádio Onda FM, com os repórteres Felipe e Kleber Souza. Então confira agora. A cultura da live. Pai Paulo, com a chegada da pandemia, vimos que templos religiosos tiveram suas atividades paralisadas. Como o senhor tratou isso em seu Ilha-Axé? Com certeza, essa pandemia nos pegou de surpresa, né? Ninguém está preparado para uma coisa desse tipo, tão violenta e devastadora, né? Eu só tinha escutado, lido falar de pandemia há anos e anos atrás, como a gripe espanhola, por exemplo. Mas quando chegou a pandemia, nós vimos que, primeiro que éramos fracos, né? Mediante, eu não sei se eu posso chamar isso de força da natureza, mas nós nos vimos todos muito vulneráveis. E vimos também os nossos candomblés, os nossos templos religiosos, né? Também vulneráveis, né? Independente de termos ali a proteção de todos os orixás e de toda a nossa espiritualidade, nós nos vimos de repente sem um pouco de rumo. E só depois de alguns dias, com um pouco de bons pensamentos, com fé, com determinação, é que nós entendemos primeiro que nós precisávamos proteger o nosso povo, né? O nosso povo de terreiro, os filhos de santo, as famílias, as senhoras, os senhores, nossos amigos de axé, e a forma de mantê-los protegidos era realmente cessar com o calendário festivo. E o candomblé é uma religião de abraço, né? De encontro. O brasileiro é isso, né? O brasileiro tem essa coisa de abraço, de beijo, de estar perto, de estar próximo. E o candomblé é justamente isso. Então, a primeira coisa foi realmente fechar os portões e tratar o orixá a partir dali de uma maneira mais sozinho, né? Mas no Axé Odeleque, por exemplo, nós íamos apenas em 1 ou 2, né, às segundas-feiras, para tratar de Exu, para tratar de alguma manutenção, varrer, limpar, deixar tudo arrumado. E não tínhamos festa, não tínhamos nenhuma atividade espiritual. Então, a paralisação, inclusive, porque o candomblé ele não tem nenhum apoio político-econômico, como a Igreja Católica, ou como a Igreja Cristã, como a Igreja Evangélica. Todos têm uma ajuda e boa parte das casas de candomblé não tem isso, né? E uma casa de candomblé sem movimento, ela não tem nenhum tipo de giro econômico, se eu posso dizer assim, para manter aquele espaço. Então, assim como grandes empresas acabaram caindo, como pequenas empresas acabaram caindo, várias casas co-irmãs também acabaram sofrendo muitas dificuldades. E só agora está vendo aí de maneira vagarosa e gradativa uma recuperação, mas eu acredito e penso
que para nós de Candomblé, o grande problema em fechar as portas foi justamente perder muito da renda, né? E aí um esforço muito grande dos filhos para poder manter aquela casa, para manter a manutenção. E aí eu digo de coisas práticas como luz, água, internet, telefone e tudo mais. Então eu vi com muito medo, né? E na realidade até hoje ainda tenho muito medo dessa situação pandêmica. E hoje, claro, como eu disse, né, de maneira gradativa e privando acima de tudo a segurança humana, né, nós ainda temos a porta semi-aberta, a porta ainda não está totalmente aberta. A gente sabe também que falar sobre religião em redes sociais, né, Pai Paulo, a gente acaba encontrando alguns debates, muitos debates aí por meio das redes sociais. A gente sabe que as redes sociais, elas são uma terra sem lei, né? É como que a gente entende. A internet, ela é uma terra sem dono, como a gente costuma dizer por aqui. Aí eu queria saber como que tem sido a sua interação durante as lives, inclusive por quem não é do Candomblé, mas que tem curiosidade de saber sobre o assunto, né? O senhor, como sacerdote do Candomblé, por exemplo, passando sua ideologia sobre sua religião, para um evangélico, para um católico, para um umbandista também, ou até uma pessoa, como que eu posso dizer, ateu também. Como que o senhor tem feito isso? Falar sobre religião ou falar sobre qualquer assunto que vá em desacordo com a opinião do outro pode gerar grandes debates, e muitas vezes debates infundados, né? Mas eu acho importante falar, dizer, né? E quando você se propõe a estar em uma mídia social, que muitas vezes você tem 200, 300 pessoas, 500 pessoas com você, ao vivo, e você falando, é mais fácil de você se fazer entender. Bom, Pai Paulo, e aí, para finalizar, pensando numa retomada, assim, como que o senhor imagina o mundo pós-pandemia, a gente vivendo um momento já de uma expectativa de retomada, as lives, elas podem ajudar ainda mais no fortalecimento das religiões, na unificação, óbvio que a gente não vai conseguir unir a religião uma com a outra, mas a gente pode acabar com a intolerância através das lives, procurando mostrar um pouco mais sobre a história de cada uma, falando um pouco mais sobre seus ancestrais, sobre o que cada um confia, ou a fé de cada um. O senhor acha importante? Acha que as lives, elas vão fortalecer ainda mais as religiões, cada uma no seu âmbito, ou como que o senhor enxerga isso? Eu acredito que a retomada, ela já foi assim, feita há um bom tempo. No momento em que o Candomblé começou com as lives, porque eu conheço vários outros babalorixás e também yalorixás, que também fazem lives excelentes e passam coisas maravilhosas. Eu acho que naquele momento, ou talvez as pessoas de Candomblé especificamente não tenham entendido isso ainda, mas naquele momento a retomada não foi só no sentido pandêmico, mas foi a retomada da palavra exposta e bem exposta de um povo que sofre repressão até hoje, de outros segmentos religiosos ou de leigos e ignorantes. Então, na realidade, quando essa retomada ela é muito maior, né, do que se imaginava. Todo mundo tem direito à expressão, mas todo mundo tem o direito de se expressar de maneira respeitosa para com o outro. Então, se tudo isso vier com essa retomada gigantesca, né, o Candomblé e as outras religiões, obviamente, só tem a ganhar, né? É o meu pensamento. A cultura da live. Fala, pastor Renato Silva. Com a chegada da pandemia, vimos que muitos templos religiosos tiveram suas atividades paralisadas. Como foi para você ter que lidar com essa mudança? Como fiéis sentiram essa mudança também? Como se adaptou aos seus cultos, né? Foi na live? Foi em reuniões virtuais? Conta um pouquinho pra gente, por favor. Com a chegada da pandemia aí, com relação às atividades paralisadas, né? Então, como foi lidar com essa mudança? Eu imagino que não foi talvez muito diferente do que os demais, né? Talvez uma grande diferença aí que houve é que a gente procurou, como eu disse, né?
Eu creio que pastor é vocacionado, não se trata apenas de uma atividade, né? Pelo menos dentro da minha perspectiva. Então nós procuramos continuar comunicando a nossa fé com os meios que estavam disponíveis no momento, né? E que no caso aí era justamente lidar com a live, né? Adaptar os cultos para aquele momento, que fazer reuniões virtuais, né? Então tudo isso acabou sendo desafiador, né? Porque na ocasião, na igreja, a gente tinha por volta de 80 líderes, né? Mais ou menos nessa quantidade, né? Então imagina preparar todas essas pessoas, né? Para poder fazer reuniões online, né? Fazer as lives que a gente até então não estava habituado, né? A própria transmissão do culto online. Então tudo isso foi bem desafiador, né? Para conseguir mobilizar toda a equipe, todos os fiéis, né? Para estarem envolvidos. Então a percepção assim foi um momento de adequação. Entretanto, aconteceu muito bem. Então as pessoas se envolveram, né? A gente percebeu as pessoas também com esse desejo. Isso também acabou abrindo esse novo leque de possibilidades, né? Agora com online, porque até então a gente, no caso da nossa igreja particularmente, a gente não estava muito engajado nas redes sociais, até mesmo nessas reuniões online. Então nós tivemos que aprender, né? Aprender, mas a experiência foi muito boa, nos levou a agregar, né? Mais um tipo de possibilidade. Então a gente acabou aproveitando da ocasião, né? Então com a pandemia, o caso da nossa igreja, nós crescemos mais ainda, né? Então teve mais pessoas envolvidas, participando, né? Então isso de alguma maneira também acabou sendo positivo. O fato das atividades estarem paralisadas, então nos levou a se reinventar, né? A procurar uma forma de conseguir continuar transmitindo a mensagem, né? Envolvendo as pessoas. Então tudo isso acabou sendo de alguma maneira positivo, ok? Acha que essas lives poderiam ou podem ser mais abordadas em outras religiões ou por líderes religiosos? É difícil eu definir isso, né? Ou até mesmo poder falar muito, porque imagino que cada uma tenha a sua característica individual, né? Que às vezes possibilita ou não. É óbvio que a reunião online, quando você não há nenhuma outra alternativa, ela acaba sendo algo viável. Entretanto, eu imagino que, como nós, o culto, ele acaba tendo essa figura presencial muito forte, né? Porque você tem os relacionamentos, então você tem a própria comunidade que é formada ali, que acaba tendo essa característica presencial muito forte. Entretanto, eu imagino, né, que apesar de não poder falar com tanta propriedade de outras religiões ou líderes religiosos, eu imagino que seja uma forma útil, né, de poder transmitir e levar a fé a pessoas que talvez você não teria espontaneamente, de alguma maneira, ali participando de uma atividade presencial, né? Então eu imagino que ela possa ser explorada, mas confesso ter a limitação de conseguir avaliar. Eu posso dizer que para nós, né, de modo geral, isso foi positivo. Imagino também que seria para outras, né? Falar sobre religião em redes sociais acaba gerando alguns debates, né? Como tem sido a sua interação durante as lives, inclusive por quem não é evangélico, mas quem tem curiosidade de saber mais sobre. Conta um pouquinho pra gente, por favor. Imagino que isso tem o seu lado positivo de você poder ouvir, às vezes, qual que é a perspectiva, né, de outras pessoas a respeito da mensagem que você está transmitindo, a respeito do que você está falando. Então eu particularmente procuro não entrar em debates ou em discussões, né?
Entretanto, eu procuro sempre observar aquilo que o outro está dizendo, porque serve às vezes para um filtro de com que clareza, né, a gente acaba transmitindo a mensagem que a gente quer transmitir, né? Então, é óbvio, né, que se verdadeiramente for necessário em algum momento debater-se sobre um tema, né, de forma proveitosa, eu acho que é válido. Então a nossa interação nesse sentido, ela acaba se limitando propriamente à mensagem que a gente quer transmitir, né? Que é obviamente falar da nossa fé, né? Eu particularmente, né, a nossa experiência lá foi muito positiva com as pessoas que não eram evangélicas, né? Acabou justamente pela rede social, as pessoas tendo curiosidade de conhecer a igreja, né, de conhecer como que a gente funcionava, porque embora somos evangélicos, né, óbvio que a gente acaba tendo, não sendo a mesma coisa ou igual, né, a outros, cada um acaba tendo a sua característica, a sua ênfase, né, então isso para nós foi válido, né? Então, embora seja sempre falar de religião, né, ou de fé, acaba sendo algo, na maior parte das vezes, polêmico, nós procuramos nos manter, né, na ênfase daquilo que nós cremos, né, para transmitir a fé que temos e não, de repente, discutir outros temas, né? A cultura da live. José Antônio da Silva, mais conhecido como DJ Zeton, é isso? Padre Zeton, DJ. Sou pároco aqui da paróquia Nossa Senhora das Graças, fica no Jardim Remberg, aqui no Grajaú. Também trabalho como DJ, né, e influencer, e atuo hoje num programa mensal na Rede Vida. Eu queria saber, assim, se houve mais procuras. Eu acredito que a igreja onde o senhor está, ele fez lives, né? Fez algumas lives. Eu queria saber se houve mais procuras, na verdade, pelo fato de você ser conhecido como DJ, de você ter ido em programas televisivos e tudo mais. Teve, assim, uma procura grande, e as lives, foram um instrumento muito grande nesse período de pandemia, porque como ficaram impossibilitados de vir até a igreja, nós conseguimos ir como igreja até a casa das pessoas, né? Então isso ajudou muito. Isso tanto para a paróquia como, né, a nível nacional. As minhas lives tinham um diferencial de entrar gente de muita parte do país, por causa desse contato, por causa da muita gente que me segue e tal, né? E diante disso, foi muito plausível, né? Foi um instrumento assim muito valoroso. Eu queria saber como que foi esse desafio nas lives, assim, para vocês levarem a mensagem de Deus para as pessoas, e ainda mais num momento muito difícil, né? Para mim não foi tão difícil, porque eu já trabalhava, né, nesse ramo, né, de estar sempre na mídia, de estar sempre produzindo algum conteúdo para o meu canal. Mas eu tive que correr atrás, né, iluminação, comprar aparelhinhos para o som sair mais perfeito, e muitos padres amigos que não faziam ideia, partafuja nenhuma do que como fazer, a gente tinha que ensinar, né? Eu ajudei muitos padres amigos como tinha que fazer, foco, programas que usar, tudo isso, né? Tem padres que tinham condições, foram para empresas, né, especializadas. Então, assim, foi bem difícil, foi bem doloroso não poder ter esse contato, não poder ter essa presença. Muita gente ficou muito sedenta. A gente não podia aglomerar em missas, mas a minha igreja ficava aberta o dia inteiro para adoração, visitação, e as lives iam acontecendo, né? E graças a Deus a gente conseguiu atravessar aquele momento mais crítico e não deixar nenhum fiel sem, pelo menos, participar da missa. As lives proporcionaram um aumento para você, assim, como DJ, ou não? Eu sempre trabalhei a título de informação, mas um dia eu acabei participando
participando de uma live para ajudar uma casa de instituição e eu viralizei na internet. Então, desde lá para cá, surgem muitos seguidores, né? Eu, de uma conta que estava em 1.000 e poucos seguidores, hoje está em 12 mil. E aí, isso também configura ser chamado nas TVs, né? Nas TVs seculares, religiosas. Eu queria te fazer uma pergunta sobre... Porque, assim, a live quando você abre uma live, você está aberto a todos, né? A igreja, aliás, ela está aberta a todos, né? A gente vive num mundo muito de muita intolerância, né? E a religiosa é uma delas, né? Eu queria saber se você já passou algum caso de intolerância nas lives, assim, de alguma pessoa, porque a internet às vezes a gente tem a percepção que a internet é um mundo sem dono, né? E a pessoa faz aquilo que ela quer, fala o que quer e tá tudo certo. Eu queria saber se você já passou por algum tipo de intolerância nas lives, assim. Tem algumas pessoas que entram e apertam não gostei, ou faz algum comentário indevido, né? Aí eu tenho pessoas que estão incumbidas de vigiar, tem coisa que vale a pena responder e tem outras que não. Eu peço sempre que não responda e delete, né? Eu não quero perder tempo, ficar brigando com quem não é da igreja e fica divergindo de uma coisa que ele não conhece. Não vou perder tempo com isso, né? Eles não querem agregar uma coisa que se a pessoa não conhece e quer conhecer. Aí a gente gasta tempo com ela assim. Outra coisa são pessoas que querem reiterar aquilo que você faz. Então, a gente não dá muita vazão, não. E a gente vive mesmo uma intolerância religiosa muito grande, principalmente nos meios, né, midiáticos. É impressionante, né? Como eu falei, né, a internet é um mundo sem dono, né? As pessoas falam o que querem e tá tudo certo. E as lives, né, infelizmente, ou felizmente, proporciona isso, né? Eles falam que querem, mas não querem ouvir, né, o que tem que ser ouvido. Então, eu não perco tempo com esse povo, não. É legal. Eu queria que você falasse os benefícios que as lives trouxeram, tanto para você como DJ, quanto para a igreja, e os não benefícios, se é que houve. É uma faca de dois gumes, né? Porque ela teve um benefício assim, de servir para o povo, de não ficar desamparado religiosamente, mas que eu acho também que não foi muito bom, é que algumas pessoas ficaram acomodadas. Era mais fácil ficar em casa na cama assistindo a missa do que levantar cedo e vir, né? Então, eu não tive muito esse problema, mas muitos padres comentaram comigo. Teve padre até que já parou de transmitir para fazer a pessoa voltar para a igreja, né? Porque, querendo ou não, a missa, o Papa tinha permitido naquele período ela ter validade via online, mas agora já não é mais permitido. Então, você não está cumprindo o preceito. Tem pessoas que me procuravam dia e noite, pedindo conselho, querendo confessar. A confissão online não existe, é impossível, tem que ser presencial. Mas aconselhamento eu fiz muito. Teve um período assim, que eu estava 3 horas da manhã dando conselho a pessoas com medo, pessoas apavoradas, né, com a pandemia. Aí depois eu me organizei, falei, não vou ficar atravessando a noite, não vou, eu que vou pirar, né? Então eu organizei um horário, as pessoas vinham, mandavam as mensagens, eu, no horário pela manhã, eu passava atendendo, respondendo, né, dando ali os conselhos, oração, e funcionou muito bem nesse período. Padre, muito obrigado pela participação, viu? A disponibilidade aí, eu sei que o tempo de vocês é muito corrido. Sim. Isso foi importante pra gente. Imagina, eu que agradeço, é sempre bom falar. A cultura da live. Onda FM. Essa onda pega. Siga nossas redes sociais. A nossa página no Facebook é Rádio Onda FM 87.5 SP. O Instagram é @OndaFM87. Nosso canal no YouTube é Onda FM 875. No TikTok, @Onda FM 87. Continue ligado na Onda FM. No próximo programa tem muito mais. A cultura da live. A tecnologia inserida em nosso cotidiano. Essa onda pega. Você ouviu na Onda a cultura da live. A cultura da live. Onda FM. Essa onda pega. Este projeto foi realizado com apoio do Programa Municipal de Fomento aos Serviços de Radiodifusão Comunitária para a cidade de São Paulo. Secretaria Municipal da Cultura.